Olá, boa noite. Estamos aqui para iniciar a nossa disciplina de ética profissional. Então, nós vamos apresentar a disciplina aos alunos e vamos falar a respeito do conceito de ética. Então, vamos lá. O que a gente entende por ética? Ética pode ser definida como a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Ética e moral são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Ética são as formas com que agimos. Moral é aquilo que já vem com a gente, os nossos costumes, a nossa forma de agir, como nós se portamos perante a sociedade. Então, a segunda definição vem nos realçar bem exatamente este conceito. Então, ética é um conjunto de normas que nós devemos seguir para que tenhamos um grande comportamento em sociedade. Então, nós precisamos ver e analisar o que é certo e o que é errado. Então, vamos pensar: é ético nós fazermos fofoca de um colega de empresa, por exemplo, para pegar o cargo dele? Nós vemos que não, isso é uma conduta errada. Então, se nós queremos subir de cargo, queremos crescer dentro da empresa, devemos fazer por nossos méritos e não fazendo pelos méritos errados, né? De fazer fofoca, fazer intriga. Isso também cabe para a sociedade. Então, forma de vida através do qual, o homem tende a realizar o valor do bem. Então, eu tenho que pensar qual é a forma que eu vou usar perante a sociedade, perante as pessoas a qual eu convivo, a qual eu estou me relacionando, para que eu viva bem, de maneira harmônica, de maneira ética, de maneira que a gente consiga construir um bom ambiente de trabalho, uma boa convivência em família, uma convivência com as demais pessoas que trabalham, né, com a gente, que vivem com a gente no nosso dia a dia. Então, a ética, segundo Aguiar, fala que a ética é a disciplina que estuda os princípios. Então, princípios são algo que a gente não está disposto a mudar, né? E os valores são aqueles que a gente tem, que a gente acredita. Então, a gente acredita no valor, no caso ali de uma sociedade onde a gente tem a distribuição de riquezas de maneira igualitária, a gente acredita no bem-estar social, né? Numa forma de interação, de agir das pessoas de maneira adequada, né? Sempre com respeito, com dedicação. Então, nós precisamos ter o conceito de pensar com a razão. Então, aqui nós temos dois tipos de pensamento: o pensamento do senso comum e o pensamento do senso crítico. O senso comum, a gente não usa a ética, né? A gente usa e age no calor da emoção. Ah, aconteceu tal coisa, a culpa é dele. Já o senso crítico, que é dirigido pela razão e entra a ética neste quesito, é aquele estudo a qual eu vou fazer ouvindo todas as partes, ouvindo todas as pessoas que estão ali envolvidas. Então, aconteceu uma situação de desacordo, de briga, eu não vou tender para um lado. No senso comum, a gente acaba tendendo para um lado. Mas no senso crítico, nós vamos pensar, olhar, escutar as pessoas envolvidas. Então, nós podemos dizer que a ética é como aquele desenho do pica-pau, quando ele tem que tomar uma decisão. De um lado a gente tem um anjinho e do outro lado a gente tem um diabinho. E aí a gente precisa analisar para qual lado nós devemos pender. Óbvio que se nós vamos agir de maneira ética, nós vamos pender para o lado do anjinho.
Então fala assim: conhecer sobre a ética pode nos ajudar a viver com mais consciência sobre quais são as nossas possibilidades para atingir a felicidade e as nossas responsabilidades em promover a felicidade dos outros. Então, muitas pessoas falam no quesito de ética: ah, mas se eu jogar algo pelo vidro do meu carro, eu não vou impactar eu porque eu não moro naquela cidade, eu não moro naquela região. Ah, não vai acontecer nada. Mas, espera aí, aquela bituca de cigarro, aquele lixo jogado pelo vidro do carro, vai impactar a vida da pessoa. Vai fazer com que a vida da outra pessoa não seja uma vida bem, como eu vou dizer, bem vivida ali, né? Vamos dizer assim, de maneira ética. Uma pessoa vai ficar, nossa, está acontecendo enchente na minha rua, mas por quê? Será que eu que estou fazendo coisa errada? Não, olha, a pessoa está jogando lixo pela janela do carro, está contribuindo. Então nós temos que pensar de maneira ética que nossas atitudes não impactam somente a nós, mas também impacta a toda a população a qual nós interagimos, seja de nossos bairros, de nossa cidade, como também do mundo. Então muita gente fala, mas agir de forma ética? Como assim? Eu não vou mudar o mundo. Vai. Lembra daquele ditado: pequenas ações podem se tornar grandes conquistas. E isso pode mudar ali. Então, de maneira ética, de maneira leal ali com as pessoas envolvidas, pensando em todos os envolvidos. Então, a palavra ética, ela vem do grego ethos. O que significa a palavra ethos? Costume. Então, cada sociedade tem o seu costume, né? Então, muita coisa que nós no Brasil achamos que é ético, nos Estados Unidos não são, na China, que é um país mais fechado, Coreia, nisso, não é. Então, nós precisamos respeitar e ver cada costume de cada sociedade, de cada população. Então, não é qualquer costume ou comportamento que está relacionado à ética, mas sim aqueles que vão mexer com os nossos valores, que vão estar sendo alinhados com os nossos valores. Nós vamos ver nos próximos slides que a ética não é coisa atual, ela já tem uma história, né? Ela já tem um conhecimento humano ao longo do tempo, tá? E ela não é neutra, ou seja, ela não vai ficar no 0 a 0. Ela não é única, ela não é universal. Por quê? Porque cada população, cada povo, cada cultura tem os seus costumes, os seus valores, as suas tradições que devem ser respeitados. Então a ética vai ser sempre influenciada pela cultura da sociedade, pela história, pelas religiões, pelos costumes, tradições de cada povo e de cada seus antepassados. Então nós vamos ver em futuros videoaulas, que, por exemplo, era costume antigamente as mulheres não votarem no Brasil. Hoje em dia, elas participam do ato democrático dentro do Brasil. Outro exemplo, na ditadura militar, os trabalhadores não tinham direito à greve. E hoje a gente sabe que nós temos esse direito à greve, né? Que já tinha antes, foi cessado durante a ditadura militar e foi voltado, né? Colocado de volta para os trabalhadores na redemocratização do nosso país. Nós vamos ter uma videoaula também que nós vamos falar a respeito das histórias das constituições do Brasil. Então, vamos entender um pouquinho a história da ética. Então, nós começamos a viajar pela história da ética lá com Sócrates, o pensador Sócrates. Ele fala bem assim para especificar ética: a injustiça tem piores consequências éticas para aqueles que a praticam do que para aqueles que são vítimas da injustiça alheia, uma vez que a alma carrega a marca das suas ações e será julgada por elas após a morte, no Hades. O que Sócrates quis dizer com isso? Que a pessoa que sofre a injustiça, óbvio, ela vai ser impactada,
mas nós vamos ficar com peso na consciência. Nós não vamos conseguir deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite e relaxar. Então ele está nos querendo dizer o seguinte, que as piores consequências éticas do anjinho e diabinho, na análise, não vão estar para a pessoa que tem a injustiça. Óbvio, ela vai sofrer, mas quem mais vai sobrecarregar, se sentir ameaçada, vamos dizer assim, né, na sua consciência, será a pessoa que fez essa injustiça. Então a ética socrática não era teoria sem vida. O que Sócrates pensava? Eu preciso atrelar a ética a minhas condições de vida, ao meu estilo de vida, aquilo que eu estou fazendo, tá? Então ele nos fala que a vida deve ser sempre coerente. O que quer dizer a palavra coerente? Que a gente tem que agir nos nossos atos, pensar, analisar. Não adianta eu defender uma causa se eu não a pratico, né? Políticos são isso. A gente vê isso, né? Todo mundo fala, nossa, mas por que a gente vai ter ética, sendo que os políticos não têm ética? Mas a gente precisa mudar isso. Nós precisamos ser coerentes. Infelizmente, os políticos fazem o inverso. Eles não são coerentes. Eles defendem uma coisa, mas na verdade faz outra. Então, a felicidade não se encontra na posse de bens materiais, mas imitar uma divindade. O que Sócrates quis dizer com isso na ética? A gente não precisa ter bens materiais, dinheiro, carro, casa para ser feliz. Nós precisamos ter uma consciência tranquila, uma consciência que nos auxilie a fazer as coisas da maneira correta, da maneira tranquila, da maneira mais honesta possível. Imitar a divindade é imitar as ações que eles praticaram. As ações que os santos, os homens da história praticaram. Dalai Lama, por exemplo, Martin Luther King, né? Nelson Mandela, enfim. Esses são exemplos de divindades nos dias atuais. Lutar contra a injustiça racial, contra preconceitos, etc. É isto que nós estamos pedindo, Sócrates nos fala. Aí, evoluindo um pouquinho na história da ética, nós temos Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Foi aí aluno de Sócrates, e ele foi mestre de Aristóteles. Então, o que Platão nos fala? Que comportar eticamente é agir de acordo com logos. Mas o que seria esse logos? Consciência. A gente saber do que nós estamos fazendo, ter a nossa consciência. Então, nós temos que pensar que o seguinte, o bem deve ser amado por primeiro. E aí não falamos do bem material, e sim das pessoas, da sociedade a qual nós estamos vivendo. E ele nos fala, não precisamos ter bens materiais para ser felizes. Precisamos ser honestos, trabalhar honestamente, conversar honestamente, agir honestamente. Então é necessário perseguir o bem-estar do próximo, trabalhar com o próximo e não apenas o prazer, né? Ou seja, eu vou buscar apenas o prazer de não magoar a pessoa, de não contar, dar um feedback para a pessoa. Eu vou ocultar muitas coisas, mas será que eu estou agindo de boa vontade com o próximo? Será que eu estou sendo ético? Ou será que eu estou simplesmente passando o pano, jogando as coisas por debaixo do tapete e eu fico com aquela dor, com aquele sofrimento? Aristóteles nos fala que a ética é a ciência de praticar o bem. Então vocês estão vendo que os três estão falando que a ética, tanto no conceito profissional como no conceito humanístico, vai sempre praticar o bem, pensar no próximo. Então o bem do homem é viver uma vida virtuosa, e a virtude mais importante é a sabedoria.
Quando a gente age com sabedoria, com senso crítico, nós alcançamos o que ele fala ali para a gente. Qual é o bem supremo do homem? A felicidade. A gente se sente feliz ajudando o próximo, pensando no próximo, vendo a natureza, pensando no meio ambiente. Nós vamos ter em uma outra videoaula nossa o processo de se falar a respeito de sustentabilidade, que é o que as empresas mais estão usando hoje em dia, que é o ESG. Então não é somente o próximo, pessoa física, mas pensar também no meio ambiente a qual nós estamos inseridos. Quais são as causas do desmatamento? Quais são as causas da poluição que a gente tem? Quais são as causas da gente descartar de maneira incorreta um eletroeletrônico no meio ambiente? Então, tudo isso nós precisamos pensar. Então, Aristóteles pensa no caso, o que eu preciso ter para ser feliz? Então, eu tenho que ser no prazer e na riqueza? Muitos pensam isso. Muitos pensam que para ser feliz, para ser ético, eu tenho que ter um monte de dinheiro. Não preciso disso. A felicidade estaria associada à glória da vida pública? É o status quo que me importa? Olha, eu tenho aquele cargo na prefeitura, eu tenho aquele cargo no governo do estado. Mas será que isso está me fazendo ser feliz? A vida contemplativa e intelectual, essa é a felicidade que nos move. Aristóteles nos fala que nós precisamos nutrir a alma de acordo com nossa virtude, ou seja, nós temos que pensar no nosso intelecto. Então nós temos 3 tipos de bens: os exteriores, o do corpo e da alma. O exterior são o que nós vamos buscar: a riqueza, a felicidade, o bem-estar. Do corpo, a nossa saúde mental, física, psíquica. E nossa alma, será que nós estamos tranquilos com nossas ações? Será que nós estamos calmos com aquela situação que ali está sendo desenvolvida, que está sendo realizada, que está sendo tomada decisão? Então nós precisamos analisar isto. Chegamos à ética um pouquinho mais perto do nosso tempo, que é a ética estoica, então representada por Zenon, Sêneca e Marco Aurélio, que fala que a vida feliz é a vida virtuosa, é viver com a razão, pensar na razão. Perder tempo ali de pensar, de analisar, de se adequar, de ver o que é justo e o que é injusto. Lutar muitas das vezes contra as próprias paixões. Mas é o meu colega, meu best friend, fez coisa errada na empresa. Não se aquiete. Fale, converse, mas de maneira ética. Não queira criticá-lo, fazendo fofoquinha ali. Olha, fulano fez coisa errada, você viu ali, mas não sei o que, não sei o que. E na frente da pessoa, meu amigão. Não. Se nós vimos uma coisa errada, nós devemos falar, nós devemos agir de maneira ética, de maneira com senso crítico. Então nós não vamos deixar que nada nos inquiete, nada nos perturbe o nosso pensamento, a nossa forma de trabalho. Aí nós vimos, só voltando um pouquinho na época, falamos da ética epicurista. Epicúrio foi seu fundador. E ele fala em 3 tipos de prazer. O primeiro, natural necessário, que é a gente conservar a nossa vida, Então, já vem tempos atrás o processo de não tirar a vida, No caso, a gente vê hoje muito questões do aborto, etc. Naturais não necessários, supérfluos. Então, aqui, eu preciso de uma Ferrari para ser feliz? Fica esse pensamento para vocês. E aqueles que não são naturais e nem necessários. Então, eu não preciso ter uma riqueza imensa, ser um tio Patinhas da vida cheio de dinheiro, ou ter um poder tipo de Hitler, se eu não fizer a coisa certa. Então, vocês peguem esse exemplo, tio Patinhas. Para quem que ele deixou a fortuna dele? Somente para os 3 sobrinhos. Mas daí a gente pensa, será que ele não poderia distribuir para a sociedade, ali no caso do desenho? Hitler
Precisava matar todo mundo, uma grande quantidade de povos, para dizer que era poderoso? Napoleão Bonaparte, exemplo. Ou somente para dizer que tem a honra de um general que tudo pode? Falando no nosso país, os militares mataram várias pessoas no regime militar porque eram contra o regime militar. Será que precisávamos disso? Será que agimos de maneira ética? Será que eles agiram de maneira ética? Aí cabe a nossa reflexão. A ética kantiana, que de Kant, que foi seu fundador, ele fala do dever. Nós temos dever. Nós temos o dever de votar, o dever de cobrar dos nossos representantes, cobrar com uma sociedade mais justa. É isso que Kant nos fala. A ciência, consiste no dever pelo dever. Então muita gente fala, mas eu não vou votar. Todo político é corrupto. Ok, mas é um dever seu de buscar algum político que não seja corrupto, que não roube. Ah, mas isso é difícil. Procure, veja a plataforma dele, veja o que ele está trazendo. Então, aspirar ao próprio bem é um egoísmo, e o egoísmo nunca fundamenta os valores morais. Ao contrário, ele rói o conceito dos valores morais e dos valores éticos. Mas aí vocês vão falar, mais moral, e nós estamos no início de ética. Nós vamos ver quando falarmos em moral que elas se complementam, elas andam junto. Definições diferentes, conceitos diferentes, mas que ambas trabalham e conversam juntas. A única atitude não é egoísta, é a boa vontade, isto é, agir por obrigação, por cumprir um dever. Então nós temos ter uma boa vontade de ajudar o próximo, uma boa vontade de cobrar os governantes, de exigir uma sociedade mais justa, mais interativa, mais igualitária. Este é o nosso dever. Isso é ético, é ética kantiana. Nós devemos seguir os nossos deveres. Então a ética kantiana, ela fala em 3 máximas. Primeira, age sempre como se fosse a máxima da tua ação tivesse que ser erigida em lei universal da natureza. Ele quer dizer o seguinte: pense que você tem que agir independente do ambiente que você esteja. Nós vamos falar do direito universal, os direitos universais, direitos humanos. São leis que, independente do país, independente da nação, devem ser seguidas, devem ser cumpridas. Age sempre de tal maneira que trates o humano, em ti ou em outro, com um fim e nunca como meio. Mas o que será que Kant quis dizer isso? Ele quer dizer o seguinte, que nós devemos tratar o outro como nós queríamos que nós fôssemos tratados. Será que se eu der uma patada toda hora numa pessoa, é o jeito que eu gostaria de ser tratado? Será que se humilhar, por exemplo, e vocês abrem a internet, geralmente tem uma charge no Facebook, nos dando uma lição de ética, de uma mãe falando, estude menino, porque senão você vai virar um gari, e a outra mãe defendendo que o gari é um trabalho honesto. Será que a outra mãe que fale, estude menino, porque senão você vai virar um gari de uma forma discriminosa, gostaria que alguém discriminasse ela pelo trabalho dela? Então nós temos que entender o seguinte, todo trabalho é digno e todo ser humano deve ser tratado da mesma forma como nós queríamos ser tratado. Terceiro item fala, age sempre como se fosse ao mesmo tempo legislador e súdito na república das vontades livres e racionais. Eu vou ter que criar a minha regra. Ah, mas já não existem os códigos de ética? Existem. Mas em cima do código de ética, como é que você se porta? Quais são suas éticas, seus códigos de ética que você próprio cria? O que eu posso fazer? Eu não posso cobrar do outro se eu não o fizer. Então, eu não posso cobrar de um aluno, por exemplo, que não sente em cima da mesa, se eu
que sou professor, que estou em sala de aula, não seguir esta conduta? Então ele vai virar e vai falar, mas viu, eu não posso e por que você pode? Então nós temos que pensar, se nós fizermos essa lei, não é só para o mais fraco, é para todos. Muitos pensam, porque eu sou prefeito, vereador, a lei está acima de mim. Não, é o cargo que você tem, mas a lei é para todos. A lei é igual para todas as pessoas, independente do cargo, independente de sua função. E quando fala de súdito, é a gente trabalhar, é a gente também colocar que estamos a serviço daquele código de ética que criamos, daquele comum acordo que criamos com as outras pessoas que estão ali no nosso meio. Ética utilitarista. Então, seu fundador é o Jeremy Bentham e difundida por John Stuart Mill. O que ele traz? Ele pega o epicurismo e ele vai dizer o seguinte, que a maior felicidade deve se atingir ao maior número de pessoas. Então, não vou somente pensar na felicidade das pessoas que estão ao meu redor, e sim na felicidade de um município, de um bairro, de uma cidade, de um país. Pensar além da casinha. Então, ele nos diz que a felicidade é a presença do prazer e a ausência da dor. Trazer prazer para as pessoas, da pessoa ser ajudada, de dizer para você um muito obrigado. Às vezes o prazer da pessoa é só você sentar do lado dela e escutar as dores dela, ajudar ela a superar aquilo. Então, os prazeres do espírito, fazer uma boa ação, fazer algo em prol do próximo. Nós temos a ética deontológica, ela vai estudar a motivação e a intenção das ações da pessoa. Então, ver se é uma ação benéfica ou se realmente eu não estou fazendo algo correto. Então, ele nos traz exatamente o conceito que nós já falamos, né? Que é o valor da sociedade e todos devem ser respeitados, independente de classe social, emprego, religião, todos devem ser respeitados. O homem deve agir de maneira racional. Novamente, o senso crítico. E nós devemos estar sempre à disposição para resolver os problemas. Então, nós vamos trabalhar com muitas das vezes, e nos deparar muitas das vezes com ações de transgressores, as pessoas que não estão seguindo a ética. Mas nós devemos procurar pessoas responsáveis que tomarão as decisões cabíveis. A ética relativista considera que não existe nenhum padrão de comportamento que possa se aplicar em todas as culturas, em qualquer tempo. Então, essa nós vemos o tipo de ética que mais se chega à definição do que nós temos de ética. Lembra que falamos no início que a ética ela é moldada pela cultura, pelos costumes. Por isso, o comportamento só pode ser julgado ético se avaliado de acordo com o momento, cultura e lugar que ocorreu. Eu não posso tomar decisão depois de uma coisa que aconteceu do qual eu não presenciei. Isso não é ético. Então, nós precisamos participar das ações naquele momento. Então, nós temos ali o simples fato de que algumas ações serem amplamente aceitas em algum momento ou em alguma cultura. Então, antigamente no Brasil, a escravidão era normal, tanto que nós fomos o último país da América Latina e do mundo a abolir a escravidão. E ainda nós temos algumas situações de escravidão, de trabalho infantil de maneira escrava, etc., no nosso país, por debaixo dos panos, sem que a lei seja feita. Trazemos ética para o conceito empresarial. Então, nós vamos associar a ética de acordo com o valor que a organização nos prega. O que assegura ela estar há muito tempo no mercado, a sua reputação, seus bons resultados. Então, como foi falado do ESG. Hoje, o ESG, que trabalha com o meio ambiente
a sustentabilidade, a parte social, né? E a parte de governança mostra exatamente isso, dos bons resultados, das questões de práticas e o que as empresas vão aceitar ou não nas organizações. E também o que a sociedade aceita ou não que aquela empresa assim trabalhe. Então a ética empresarial ela começa antes de 1960. Só que antes disso, ela era muito voltada e discutida em termos teológicos, em termos religiosos, vamos dizer assim. Então era muito associado que as questões de igreja trabalhavam. Então como que nós se portaríamos naquele processo? Na década de 60, a gente já começa a pensar no ESG. Então nós vemos a decadência dos centros das grandes cidades e os problemas ambientais. E o que isso começa principalmente nos Estados Unidos? O consumerismo. Consumir muitas das coisas sem olhar o consumidor. Mas daí começa a se pensar, poxa, tem coisa errada. Ou a gente precisa de alguém que defenda o consumidor. E aí começa a se pensar a ética nos direitos e deveres que defendem o nosso consumidor. Em 1970, nós temos a imagem pública. Então, o ESG vem exatamente isso. Imagine uma empresa que fala assim, eu tenho a ISO de meio ambiente, eu preservo o meio ambiente. Na prática, o papel aceita tudo. Porém, quando bate um fiscal lá, vê que o descarte é incorreto. Então, isso mancha a imagem pública dela, isso dá todos os problemas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar de maneira ética, que nós cumpramos, né, que a gente vai cumprir todos os propósitos daquilo que nós planejamos. No fim da década de 70, algumas questões que estão até hoje, né? Questões como suborno, a gente vê geralmente aí na televisão, né? Empresas ganhando licitações de maneira errada, então tendo suborno, publicidade enganosa, né? Muitos se lembram das Casas Bahia, o que é pagar quanto, que uma pessoa imobiliou a casa dela exatamente por causa disso, pagando somente R$ 1, porque foi uma propaganda enganosa. Ah, você quer pagar quanto? Beleza, eu quero pagar R$ 1 e imobiliar minha casa. E a pessoa ganhou na justiça. Que a gente vê muito nisso, conluio. Vamos reunir nosso grupinho aqui, a gente forma um preço para derrubar o concorrente. Nós precisamos ter cuidado com isso. Segurança de produtos. Quantos produtos, né, explodiram, causaram danos à saúde do cliente? Então eu preciso analisar. E olha o ESG de novo aparecendo aí, pensando no meio ambiente. Então eu não posso descartar um computador que tem problema, né, que tem problemas em qualquer lugar, porque eu tenho produtos químicos que caem no lençol freático que acabam causando até câncer para as pessoas. E aí, em 1990, começa a ética empresarial com os códigos de ética. Começa lá nos Estados Unidos. Então, cada uma das profissões possui o seu código de ética. Então, temos o código de ética para o pessoal de administração, pessoal de química, para o pessoal de informática também. Nós temos aí até no Brasil a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos algo que também trabalha com o quesito da ética empresarial. Então, o que é essa institucionalização? São os códigos, então, medidas preventivas. O que acontece, por exemplo, se houver um vazamento de dados? Então, tem alguma conduta condenada. Então, tem um procedimento interno ali para ser feito dentro da empresa. Então, o que uma cultura organizacional ética nos leva? A um clima de confiança, de respeito. Aí nós temos redução de custo. Mas como assim redução de custo? Nós não temos aquela coisa de retrabalho. Eu vou produzir, deu certo, desperdício, não estou nem aí, não é o meu dinheiro. Não é assim. Nós fazemos parte de uma empresa. Tudo nós estamos envolvidos.
Então, quando nós temos um ambiente favorável, nós conseguimos aumentar a produtividade, conseguimos melhorar a satisfação. E isso vai nos impactar lá no cliente. Então, ele vai ter uma credibilidade melhor. Ele vai falar: nossa, aquela empresa se preocupa com o meio ambiente. Olha, os funcionários de lá trabalham de maneira ética, trabalham com IPI, trabalham contentes, têm uma produtividade extraordinária, né? Tenho respeito pelos parceiros comerciais, honro os meus compromissos, né? Trabalho com ESG, então, olha, eu tenho a ISO 14001, então eu vou seguir, né? Ele tem critérios e diretrizes ali dentro dele para ter uma condução ética da situação ali dentro. Aumentar sempre a integração, conversar, né, com os funcionários ali dentro, ver os colaboradores mais sensíveis, pensar, olhar, porque o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador dentro da empresa. Então, se nós queremos que o nosso cliente se sinta feliz, se sinta prazeroso ali, nós precisamos que o nosso funcionário seja assim, que ele trabalhe contente, feliz ali no seu ambiente. Nós vamos proteger interesses públicos e profissionais. Então, eu vou analisar como é que eu vou contribuir com o desenvolvimento do governo, mas também dos meus funcionários. E isso, fazendo tudo isso, a gente vai impactar lá no cliente novamente, fazendo que ele fique fiel à nossa marca. Com que por mais que a gente aumente o preço dos produtos, ele vai falar: não, olha, compensa. Eu estou vendo o retorno que ele nos tá dando. E ainda ele consegue atrair mais clientes, mais fornecedores, mais parceiros. Ele consegue agregar o valor e fortalecer a cada vez mais a imagem da empresa. Valores éticos, que a gente falou a respeito, né? Então, os valores éticos são um conjunto de ações que auxiliam dentro da empresa, gerente e o funcionário. Eu gosto de dizer não funcionário, eu gosto de dizer os colaboradores, a tomar decisão de acordo com aquilo que a organização pensa e tem. Então, eu vou trabalhar de acordo com os valores que a empresa nos coloca, os valores que vai nos dar uma relação de harmonia entre fornecedores, clientes, as pessoas envolvidas, os stakeholders envolvidos no nosso desenvolvimento, no nosso trabalho. Então, por que a gente vai estudar ética empresarial? Porque a gente sempre vai ter um problema. A gente sempre vai ter alguém que tem uma má conduta ética que a gente precisa resolver. Então, qual que a gente vai resolver? Prevenindo da má conduta. Então, ajuda a identificar questões que a gente precisa resolver, melhorar e estar sempre disponível para resolver elas. Aprendizagem sempre. É um novo processo, é algo que nunca foi estudado. Vamos aprender, vamos tomar uma decisão justa. Vamos promover um comportamento que todos utilizem dentro da empresa de maneira sadia. Que todo mundo saiba que se tiver que usar um IPI, um equipamento de proteção individual, deve ser utilizado na empresa. Não é só para o patrão, não é só para o operário, todos devem usar. Compreender como enfrentar conflitos. Não é chegar gritando, esperneando, com os dois pés no peito da pessoa. E sim conversar, dialogar, ver o porquê daquele conflito foi gerado. Conversar com as partes individuais, depois conversar com as partes juntas e propor uma solução dentro dos valores das pessoas e dentro dos valores da empresa. Então, algumas razões para a empresa ser ética. Então, a gente já falou algumas, né? Como custo menor custo com retrabalho, com desperdício. A gente consegue melhorar o desempenho operacional dela, a moral das pessoas que estão ali trabalhando cresce, vê um ambiente saudável, um ambiente bem visto, né? Bem gostoso de se trabalhar. A gente tem um lucro, porque não vai ter retrabalho, né? E quando eu falo retrabalho, não é retrabalho zero, porque isso é quase impossível, mas diminuindo uma taxa significativa de retrabalho.
ter respeito com os parceiros comerciais, né? Então, se eu falar para ele que eu vou pagar 2 vezes no mês, eu vou honrar meus compromissos, né? Vou trabalhar de maneira ética com ele, caso aconteça algum problema, sempre comunicá-lo de antemão e sempre ter o cumprimento do dever inerente à nossa responsabilidade. A empresa tem uma responsabilidade com a sociedade a qual ela está inserida. Nós, como funcionários da empresa, também temos uma responsabilidade social com a sociedade, com a nossa organização. Então, nós precisamos também trabalhar o conceito da ética. Aqui eu deixo um vídeo para vocês estarem analisando, né, vendo que é o vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, que ele vai explicar exatamente esse quesito de ética de uma situação que aconteceu com ele. E ele vai expor exatamente que, vou dar um pequeno spoiler, né, para vocês, mas assistam o vídeo, que ele poderia furar na fila de um restaurante porque o garçom conheceu ele, né? Ah, o professor Mário Sérgio Cortella, um grande palestrante, um grande professor, um grande teólogo, filósofo, mas ele fala, não, eu vou esperar na fila, porque todos merecem do mesmo jeito, ter o mesmo direito que eu, né? Ter o mesmo direito a ter o direito de ser atendido pelo garçom, no caso. Então aqui nós finalizamos o nosso conceito de ética profissional e nós vamos falar nas próximas o quesitos ali de ESG, moral, constituição, ali dentro da ética, né? Os seus papéis principais dentro da ética. Aguardo vocês nas próximas videoaulas.